Olá, meu nome é professor André e sou do Colégio Municipal professora Regina da Silveira Ramos Vieira e vamos trabalhar nessa aula uma revisão sobre conteúdo de Idade Média ou feudalismo. Antes de mais nada, é bom avisar que iremos ver alguns aspectos a respeito desse conteúdo, pois é um conteúdo muito extenso e que nós vamos abordar apenas algumas coisas a título de revisão. Bom, antes de falar da sociedade feudal, né, ou do período da Idade Média, é bom a gente recordar um pouquinho como que surgiu essa sociedade. A sociedade feudal, ela surge, né, da fusão da sociedade do Antigo Império Romano, que passou por um processo de crise, né, e de colapso, com o dos povos germânicos, que ocuparam, no final do Império Romano, partes desse território, e da convivência, da fusão entre esses dois tipos de sociedades, vai surgir a chamada sociedade feudal. Então, devido à dificuldade de manter protegida a grande extensão das fronteiras do Império Romano, das constantes invasões dos chamados povos bárbaros ou germânicos, o Império Romano deixou de investir na conquista de novos territórios, o que provocou a diminuição de escravos, lembrando que os escravos vinham dos povos dominados pelos romanos. O termo bárbaro é um termo adotado para designar todos os povos que viviam de fora do Império Romano, no caso aqui nosso, especialmente os germânicos. Os germânicos eram povos vindos do norte da Europa, eram grandes grupos consanguíneos reunidos em tribos que, por sua vez, organizavam-se em confederações militares. Tinham os francos, alamanos, burgúndios, vândalos, ostrogodos, visigodos, que eram conduzidos por chefes de guerras, né, ou reis. Sofrendo pressão de um movimento migratório vindo da Ásia, envolvendo os chamados hunos, as tribos germânicas de godos e vândalos atravessam as fronteiras do Império Romano. O golpe final vem com a invasão dos Hérulos, que derrubaram o imperador Rômulo Augusto no ano de 476, sendo essa data normalmente usada para identificar o início da Idade Média. Então, nós temos um mapa mostrando, né, as várias tribos germânicas, chamadas pelos romanos, né, de bárbaros, e as regiões em que eles se deslocaram dentro do Império Romano e onde eles se estabeleceram. Com o passar do tempo, o colapso do Império Romano, essas tribos germânicas elas foram criando reinos nas regiões ocupadas do Antigo Império Romano, e alguns desses reinos vão dar origem, né, a alguns estados nacionais, alguns reinos da Idade Média, como, por exemplo, a região dos francos, onde nós vamos ter aqui, ó, nessa setinha, vai dar origem ao reino da França. E em outras regiões da Europa vai acontecer fenômenos semelhantes. Então, assim, lembrando, como falei no início, que a sociedade feudal era feita pela síntese dos germânicos com os povos romanizados, né, ou povos do Antigo Império Romano. Vamos falar um pouco desses chamados povos germânicos ou apelidados de povos bárbaros. Eram povos de fora das fronteiras do Império, né, não compartilhavam a cultura greco-romana que circulava dentro do Antigo Império Romano. O principal grupo que a gente vai comentar são germânicos, divididos em várias tribos, né, suevos, lombardos, teutônicos, francos, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, ângulos, saxões, dentre outros. Eles tinham em comum uma economia agropastoril, eles não tinham, né, a prática do comércio, como tinha no Antigo Império Romano, e circulação de moedas, eram sociedades ágrafas, ou seja, eles tinham ausência da escrita, eram politeístas, mas no decorrer da convivência deles com os povos romanos cristãos, eles vão depois se converter ao cristianismo. Inicialmente não tinham propriedade privada, esse é um conceito que eles vão aprender quando vão para dentro do Antigo Império Romano. O poder político, né, era dividido em reis ou chefes militares que, com uma casta de guerreiros, comandavam os demais. A ideia do direito, né, ou da aplicação das leis, é chamado direito consuetudinário, que é baseado na tradição. E existia um laço de dependência entre o chefe militar e os seus guerreiros, que era o chamado comitatus. Lá no finalzinho do Império Romano já estava acontecendo um processo de ruralização, ou seja, as cidades romanas, muitas delas estavam sendo abandonadas pelas guerras, invasões, guerras civis,
dificuldades econômicas e muitas pessoas migravam para o meio rural. Então, a crise do Império Romano, devido às invasões germânicas e a diminuição das atividades econômicas, provocou o esvaziamento de muitas cidades. Muitos dos seus habitantes passaram a procurar abrigo, trabalho e segurança nas áreas rurais. Para tentar manter fixo, camponeses trabalhando na zona rural, ainda durante o Império Romano, foi criado o chamado colonato. O colonato, é um sistema de trabalho em que a grande massa da população que estava migrando para o interior vai ficar subordinada, à autoridade de proprietários de terras que controlavam, a posse de terras, e eles vão trabalhar, esses camponeses nessas terras dos senhores, e isso vai acabar levando uma fixação desses camponeses ao solo. Vamos lá. O poder político e jurídico dos germânicos. Os reinos germânicos, apelidados de reinos bárbaros, que vieram com a queda do Império Romano, não tinham instituições como as romanas, que incluíam o Senado, tribuno da plebe, leis escritas. As leis dos germânicos baseavam-se em costumes e tradições transmitidas oralmente ao longo das gerações, o chamado direito consuetudinário. Na falta de leis escritas, as relações entre reis e súditos eram baseadas nas obrigações morais, como laço de fidelidade e honra. No direito germânico, o acusado de algum delito deveria provar sua inocência por meio de disputas físicas, duelo de espadas, para ele provar que ele estava certo frente ao seu rival. Então, a formação da sociedade feudal, ou seja, a sociedade do período feudalismo, ela é baseada na fusão dessas duas civilizações. Então, nós vamos ter a Idade Média, o chamado modo de produção feudal, em que teremos o feudo, que é uma grande propriedade de terra e um privilégio obtido por nobres ou pela igreja. Nesse tipo de sociedade, nós vamos ter as relações de dependência pessoal, que vamos falar mais adiante. As origens, como falamos, é a síntese da sociedade romana com a da sociedade germânica, como contribuições romanas, temos a chamada de vila romana, que vai dar origem ao feudo durante o período do feudalismo. O colonato, que são os camponeses fixos ao solo, vão dar origem aos servos, ou o sistema de servidão. E a base moral cristã, o cristianismo, que vai ser a referência moral para os povos do período feudal. Como contribuições germânicas, temos o hábito do comitatus, que era uma relação de lealdade que existia entre os chefes germânicos e seus guerreiros, o benefício, que era um tipo de recompensa para aqueles companheiros que eram leais, e o direito baseado nos costumes. Então, vamos às origens do feudalismo. O feudalismo ele pode ser definido como uma forma de organização social e política baseada na relação de fidelidade e na dependência entre os homens. Depois da desintegração do Império Carolíngio, que foi o primeiro grande reino, império, germânico dos francos, que vai ocorrer no início da Idade Média, os reis perderam parte de seu poder para os membros da nobreza. A necessidade de defender seus territórios de invasões fortaleceu ainda mais o poder local exercido pelos nobres. Os reis faziam alianças individualmente com os nobres para assegurar a lealdade destes. Vamos a algumas características do feudalismo. Entre os séculos IX e XI, que se consolidam as principais características do feudalismo. Nós temos o enfraquecimento do poder central, que é o período de criação dos feudos. Cada senhor feudal criava as suas leis, cobrava tributos e administrava a justiça. Existiam os laços de dependência pessoal entre nobres, em que um nobre recebe terras em troca de fidelidade, que serão os laços de suzerania e vassalagem, e uma relação de dependência pessoal, conhecida como laços de servidão, em que os nobres exploram o trabalho dos camponeses, servos, nas terras que os nobres controlam, em troca de alimentos e recebendo a obediência dos servos. A economia feudal era de base agrícola, e em grande parte voltada para a subsistência da população.
Nesse período também teremos a consolidação do poder da Igreja Católica, que vai ser a principal instituição de poder, tanto a nível religioso, político e econômico na Europa feudal. Então, a organização do feudo, nós vamos ter o quê? Uma economia baseada, né, na agricultura, voltada para a autossuficiência, sem ou quase nenhum comércio, e a moeda com a circulação muito restrita em poucas regiões da Europa. A unidade econômica básica é o feudo, tá? E o feudo internamente ele é dividido em 3 instâncias. Tem as terras que são, né, em que a produção vai diretamente para o senhor feudal, que é o nobre, que é o chamado manso senhorial, que compreende as melhores terras agrícolas e o castelo. Tem as terras que os camponeses utilizam, né, arrendadas do senhor feudal, em que eles pagam impostos ou prestam serviços para os senhores feudais, em que eles produzem seu próprio sustento, os servos, que é o chamado manso servil. E temos as áreas de uso comum, que são, né, chamados manso comunal. São bosques e pastos em que os camponeses, quanto os senhores usam, e os camponeses, pelo uso dessas áreas, têm que pagar também impostos ou prestar serviços para os senhores feudais. Aqui temos uma imagem representando um feudo. O castelo, vocês podem ver, o manso senhorial, que é as terras em que os camponeses, servos, trabalham para gerar o sustento do senhor. O manso servil, que é a área em que eles vão trabalhar para tirar o seu próprio sustento e pagar com alimentos produzidos aqui, impostos para o senhor feudal, para ter o direito de usar a terra. A igreja, né? Aqui temos o cemitério, temos a casa, né, dos servos, uma vilazinha camponesa. Temos o manso comunal, que é as áreas de uso comum, o castelo do senhor feudal. Então, aqui nessa imagem, nós temos a representação dessa estrutura da sociedade feudal. A organização social do feudalismo é baseada numa lógica religiosa, em que nós temos, né, no primeiro estado, né, ou o primeiro estamento social, os religiosos, que estão mais perto de Deus, né, que é o clero. Em segundo, os nobres, tá, que são os reis e os nobres, né, que são os senhores feudais, que eles aplicam a justiça, garantem a segurança para a população, que é o segundo estado, e o terceiro estado composto pelos trabalhadores, em sua maior parte camponeses. Essa sociedade feudal, né, é uma sociedade ruralizada, como já vimos, com uma economia baseada na subsistência, tendo a terra como principal fonte de riqueza e poder. Então, nós dividimos, dentro dessa perspectiva religiosa, a sociedade feudal é uma sociedade estamental, em que a posição é definida pelo nascimento. Então, nós temos o primeiro estado, que são aqueles que oram, religiosos, o segundo estado, os que guerreiam e aplicam a justiça, que é a nobreza, e o terceiro estado, os que trabalham, né, camponeses, servos, trabalhadores no geral. Aí, dando mais ênfase, nós temos os senhores, né, que podem ser senhores feudais da nobreza, né, ou mesmo do clero. Eles possuem a posse da terra, têm poder militar sobre a terra que eles controlam, têm vários direitos, né, como direito de recolher impostos, impor sua autoridade, a justiça sobre as terras dos camponeses. Eles estão ligados entre si, esses senhores feudais ou membros da nobreza, pelos chamados, né, laços de suzerania e vassalagem, em que o suzerano cede terras, tá, em troca da fidelidade, serviço militar, proteção que os seus vassalos vão oferecer ao seu suzerano. Temos também os camponeses, né? Podem ser servos ou camponeses livres, que não sejam ligados necessariamente a um senhor feudal, eles trabalham nas terras, eles estão sujeitos a várias obrigações perante os senhores, né, donos das terras, como pagamento, né, de impostos, prestações de serviços, e estão sob a dependência desses senhores feudais, que são os membros da nobreza. A economia feudal era basicamente uma economia agrária de subsistência. As aldeias eram autossuficientes, ou seja, produziam quase tudo o que necessitavam. No entanto, o comércio e o artesanato não desapareceram. O comércio era escasso, praticado principalmente através do escambo,
né, que geralmente envolve a troca direta de um bem pelo outro. Por exemplo, troca-se um saco de trigo por um de carne. O artesanato, né, a maioria dos artesãos produziam seus produtos para consumo dos senhores feudais e em bem menor escala para os camponeses, a quais adquiriam através do escambo. Vale destacar que, a partir do século XI, amplia-se a produção artesanal com o avanço do comércio e a retomada do dinheiro. Escambo é troca de mercadorias e serviços sem fazer uso direto do dinheiro. Vamos a algumas transformações da sociedade feudal para a gente recordar. A partir do século X, inovações nas técnicas agrícolas e no emprego da energia possibilitaram o aumento da produção de alimentos e o crescimento populacional, transformando o feudalismo europeu. Vamos ter o surgimento do arado de ferro, que vai substituir o arado de madeira, mais resistente e mais pesado, onde foi possível arar mais fundo, permitindo que solos mais difíceis fossem trabalhados, aumentando assim a quantidade de terras disponíveis. Vamos ter também o uso do cavalo, né, para puxar o arado, como um novo sistema de correios, né, que é o chamado arreio peitoral, que vai ser possível, né, utilizar o cavalo ou o boi para aumentar uma carga maior de transporte que eles pudessem fazer de produtos ou mercadorias. E temos, né, o aprimoramento e difusão de moinhos. Podem ser moinhos movidos à água ou ao vento, moendo trigo com mais rapidez e eficiência. Outra transformação importante é o sistema de rotação de culturas, onde é dividindo a terra em 3 partes, enquanto 2 áreas, né, como mostra no esquema abaixo, forneciam produtos distintos, a terceira permanecia em descanso, sendo usada para pastagem. Essa técnica de produção, além de diversificar a produção, a rotação evitava o esgotamento rápido do solo e permitia a sua adubação. Crescimento populacional. As melhorias técnicas, né, que falamos, por exemplo, praticadas a partir do século X, trouxeram algumas vantagens, né, assim como o fim das invasões, né, e o maior consumo vai permitir um crescimento populacional. Então, nós vamos ter com isso uma retomada e o crescimento, né, do comércio enquanto atividade econômica e das cidades. Então, nós vamos ter a expansão comercial e urbana. Com o aumento da produção, ocorreu um excedente que passou a ser comercializado, impulsionando o comércio local e artesanal. O comércio de longa distância também foi outro comércio que se desenvolveu, principalmente pelas cidades italianas. Era um comércio de artigos de luxo baseado nas especiarias que vinham do Oriente. Cultura medieval. A cultura medieval, grande parte dela vai ser marcada pela simplicidade e rusticidade, né, com uma forte influência da igreja, né, que vai ter, através, né, da sua moral, determinar os costumes, determinar o que é certo e o que é errado, influenciando durante muito tempo, né, a vida da maior parte da população que vivia do feudalismo. A sociedade feudal também era uma sociedade teocêntrica, em que nós vamos ter, né, a religião, né, como o centro de referência cultural dessa sociedade. A partir do século XII, com o crescimento do comércio, retomada das cidades, nós vamos ter uma ampliação, né, na circulação de conhecimento, com o surgimento das universidades. A filosofia medieval, vamos ter 2 correntes, uma marcada, né, por Santo Agostinho e seus seguidores, que vai buscar conciliar a filosofia clássica grega com o cristianismo, né, acreditando na fé em Deus como principal elemento de salvação. E teremos também, durante a Baixa Idade Média, né, São Tomás de Aquino e seus seguidores, que, através da sua filosofia, irá buscar uma harmonização entre razão e fé, valorizando o esforço humano, o livre-arbítrio. O clero passa a ser visto como um orientador moral e espiritual, né, liberdade de escolha das pessoas, e a ideia do preço justo, condenando, né, o lucro excessivo de quem comercializava. A arquitetura medieval vai ser dividida em 2, basicamente, né? Nós vamos ter a românica, que é da primeira fase da chamada Alta Idade Média, marcada por simplicidades, igrejas maciças, muita horizontalidade, poucas janelas, né, garantindo a ideia de segurança e tranquilidade. E da Baixa Idade Média, né, as igrejas góticas, né, grandes, com leveza, graciosidade, verticalidade, grandes janelas, vitrais, mostrando, né, as transformações que a sociedade feudal passava a partir da expansão no comércio e o crescimento das cidades. Bom, gente, então vamos encerrando aqui a nossa aula, nessa revisão. Existem muitos outros aspectos do feudalismo que poderíamos falar,
mas estamos fazendo apenas uma pequena revisão para que a gente possa adentrar no próximo conteúdo. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.